Nós vamos, nesse momento, para um pequeno devocional. Glória a Deus, ainda não é a mensagem, mas é a entrada, né? É o menu ali para a palavra que Deus tem preparado ainda esta manhã para a sua e para a minha vida. Então, eu gostaria de convidar a amada igreja para que abrissem o livro de Mateus, o primeiro livro ali do Novo Testamento, capítulo 5. Glória a Deus, Mateus, capítulo 5. Glória a Deus, do 1 ao 12. Mateus 5, de 1 ao 12. Um texto conhecido como o Sermão do Monte. Na verdade, o Sermão do Monte ele é bem mais amplo, mas ele começa com as bem-aventuranças, glória a Deus, que são justamente esses versículos que nós vamos ler agora. Então, Mateus 5, do 1 ao 12. Glórias a Deus. Na minha versão, assim está escrito: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximou-se dele. E Jesus abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultares e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Aleluia. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Como eu disse, é o texto que abre o Sermão do Monte, conhecido como as bem-aventuranças. Aleluia. Jesus reúne os seus discípulos e toda aquela multidão que o acompanhavam, assenta e começa a proferir essas palavras que eu li aqui com vocês. Perceba que Deus, aleluia, tem algo guardado na vida, para a vida dos seus. Aleluia. E ele diz que aqueles que conhecem isso são bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurado? Felizes, bem-afortunados. Glórias a Deus. E ele vai dizendo, Jesus vai dizendo, olha, bem-aventurados pobres. Aleluia. Mas não os pobres de riqueza, mas os pobres em espírito. A palavra deixa bem claro. Bem-aventurados pobres em espírito, onde não haja ganância, riqueza dentro do seu coração, dentro da sua alma. Jesus não estava falando aqui do pobre na questão social econômica, não. O pobre de espírito, aquele que sabe o seu lugar, que sabe entender, aleluia, que ele é filho, que ele tem um pai a obedecer, glórias a Deus, aleluia, aquele que consegue reconhecer, aleluia, as autoridades que estão acima de você. Esses são pobres em espírito, aleluia. Ele diz, bem-aventurados estes, porque é deles o reino do céu. Glórias a Deus, aleluia. Ele vai dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quantas pessoas nesse momento têm chorado? Se nós adentrarmos aqui o chat, quantos pedidos de oração pelos seus familiares, quantos corações amargurados. Ontem foi o dia das mães. Quantas mães amarguradas pedindo pelos seus filhos, glórias a Deus, tentando de alguma forma, aleluia, buscar uma salvação, buscar algo que venha a salvar a sua família, glórias a Deus. Mas Jesus vai deixar bem claro, bem-aventurados que choram.
É lícito chorar. É lícito colocar o coração diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus garante que aqueles que choram na sua presença, mediante a sua face, esses serão consolados. Glórias a Deus. E ele consegue, ele vai progredindo. Ele vai dizendo, olha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Em um mundo de tantos sabores, de tantas injustiças. Glória a Deus. E eu não digo não só fora, no mundo, mas às vezes, muitas vezes dentro da nossa comunidade, dentro da igreja cristã. Quantas injustiças nós temos visto. Mas Jesus diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que não se acomodam quando vê um erro. Bem-aventurados aqueles quando um irmão é injustiçado, ele vai lá e defende o irmão. Glória a Deus. Quando ele vê qualquer tipo de injustiça, ele diz, não, isso está errado. Porque a palavra de Deus diz assim e assim. Jesus está dizendo, bem-aventurados são esses que não gostam de injustiça. Aí Jesus vai dizer, e eles vão ser fartos. Fartos de quê? Da justiça do próprio Jesus, do próprio Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bem-aventurados misericordiosos. Aleluia. A misericórdia vindo do homem, preste atenção, a misericórdia vindo do homem é algo raríssimo nos dias de hoje. A palavra nos garante que a misericórdia, somente as misericórdias de Deus, não tem fim. Aleluia. Por isso nós nos acostumamos a pedir a misericórdia de Deus. Mas Jesus está dizendo, o homem precisa ser misericordioso. Precisa olhar aquele que, às vezes, distrator, que fez algo errado, e olhar ele com um coração de misericórdia e dizer, Senhor, cuida dessa alma. Glórias a Deus. Aí ele diz, se você for misericordioso, vocês alcançarão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores. Glórias a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Já prestou atenção? Quando às vezes tem uma roda de pessoas e aí estão tentando arrumar um problema com um, arrumar um problema com o outro, aí sempre tem aquele que vem e diz, não é assim que faz não, vamos fazer assim não, olha. E ele vai ali tentando pacificar. Para quê? Para que aquela contenda não gere mais problema, não chegue a um estado pior. Glórias a Deus. Aí Jesus vai dizer, a estes serão chamados filhos de Deus. Quem traz contenda, desgraça, não pode ser chamado de cristão. O cristão, pela sua essência, tem que ser chamado de pacificador. Nós não fomos colocados nesse mundo para trazer desgraça, para arrumar problema com um e com o outro, ou colocar mais fogo na lenha. Não. A gente foi chamado para pacificar. Se tem um problema, a gente vai chegar junto para resolver. Aí Jesus vai dizer, esses são chamados filhos de Deus. E aí ele continua falando, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Glórias a Deus. Porque é deles o reino dos céus. E quando Jesus continua caminhando nas suas bem-aventuranças, ele vai dizer, olha, bem-aventurados sois vós. Aí ele está falando comigo e com você essa manhã. Bem-aventurados sois vós. Vão te insultar. Vão falar mal de você. Vão dizer que a sua fé não leva a canto nenhum. Vão fazer muitas das vezes o seu coração duvidar se você está no caminho certo. Vão muitas vezes pressionar com uma pressão tão forte que parece muitas vezes ser irresistível. E no mundo que nós estamos caminhando, e eu não digo não só no mundo, não, aqui no Brasil, pode ter certeza, toda pauta conservadora e cristã já é mal vista. Tudo que fala, absurdos e absurdos, se for de uma pauta progressista, vale. Você vem com toda a técnica, toda a base, todo o conhecimento, mas se a pauta for conservadora e se tiver a raiz cristã,
Já começam as perseguições. Já chama de negacionista. Já chama disso, daquilo, e começa. Por quê? Porque a tendência é perseguição. Mas Jesus diz: bem-aventurados sois vós. Aleluia. Quando forem perseguidos por amor de quem? Amor de mim. E ele vai dizer, sabe por que isso? Porque assim aconteceu com os profetas. E eu vou dizer para você essa manhã, também aconteceu com aqueles mártires que não negaram a Jesus. Você só vai ser bem-aventurado quando toda sorte de injustiça vier sobre você e você, por amor ao nome de Jesus, não negar a sua fé. Deixa eu dizer algo para você essa manhã, que está conectado aqui no programa Louvor e Palavra. Existe uma perseguição velada em relação ao cristianismo hoje. Existe, a gente tem visto. A primeira coisa que eles tentam fazer é normalizar as condutas que são anticristãs. E se você não a pratica, mesmo a palavra de Deus sendo anterior, você começa a desagradar o sistema e o grupo. Glórias a Deus. Aí você tem toda a sorte, você começa a ver igrejas inclusivas, igreja para isso, igreja para aquilo, igreja que pode isso, mas não pode aquilo, mas essa aqui já não pode aquilo, pode aquilo. E aí começa. Por que isso? Para tentar se acomodar ao sistema. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós temos que viver a palavra em sua plenitude. E Paulo vai dizer, não coloque uma vírgula, um ponto naquilo que já foi escrito. Temos que seguir a palavra de Deus à risca e os seus princípios. Mas por conta disso, nós vamos sofrer injustiça. Glória a Deus, seremos perseguidos. Vão mentir. Jesus é tremendo. Jesus disse, olha, vão sofrer perseguição por causa da justiça. Vocês vão ser insultados, vão ser perseguidos. E mentindo, vão dizer todo tipo de mal contra você. Mas ele diz, seja bem-aventurado, seja feliz. Porque eles estão fazendo isso por conta de mim, do meu amor. Aleluia, pela sua vida. Glórias a Deus. Esta manhã, nesse texto devocional, glórias a Deus. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que nos assiste, aleluia, Jesus é aquilo mais importante que nós precisamos para viver uma vida feliz, bem-aventurada. Glórias a Deus. Mesmo que o mundo diga o contrário, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Glória a Deus. E só vamos entrar no reino dos céus se for pela porta chamada Jesus. E essa manhã Ele está dizendo para você, para sua casa. Muitos às vezes estão caminhando sem encontrar um destino, sem entender para onde vão. Não entendem onde estão e nem para onde vão. Mas nós estamos nessa manhã dizendo para você que existe o caminho mais excelente e que existe uma porta que entra no reino dos céus. Aleluia. Então que essa palavra possa adentrar o seu coração esta manhã e nele possa fazer morada. Glórias a Deus. Aleluia. Este é o devocional desta manhã de segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Aleluia.